Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Os irmãos podem repetir? Amém. Meus queridos, uma vez eu estava na minha hora de almoço, eu trabalhava em determinada instituição financeira, estava na minha hora de almoço, passando ali no centro da cidade, pela rua 13 de Maio, e passei na frente de uma igreja dessas de evangelho neopentecostal. Eu olhei assim, tinha um camarada tocando teclado. E eu vi de longe, irmãos, a marca do teclado era aquela marca Kurzweil, né? Que se chama, né? Kurzweil, sei lá, uma marca alemã. Eu só tinha visto daquela marca em shows, assim, nunca tinha visto de perto. Aí eu entrei, sentei na primeira fila e fiquei vendo o cara tocar. Aí o cara disse assim, de cima da plataforma lá, disse assim: você é músico? Eu digo: sou, mas sou baterista. Mas admiro demais, meu irmão, olha, instrumento musical. E a gente ficou conversando, eu embaixo assim, e ele aqui em cima, tocando e falando comigo. Aí eu me fiquei de pé e ele falando, como é que ele fazia. Ele era contratado pela igreja para tocar, e eu fui subindo, tinha um degrauzinho assim do lado. Quando eu fui subindo, ele fez: opa, pessoal, pare. Aí foi o que eu fiz. Ele fez: não, aqui não pode subir não. E eu disse: por quê? Porque eu queria ver o teclado, ali, porque ver de frente é uma coisa, o teclado, você vê aqui, aquela função linda, E eu disse: o que foi que eu fiz, meu irmão? Ele: não, só pode subir aqui quem é pastor. Eu disse: você é pastor? Eu disse: não, mas eu recebi uma autorização para estar aqui. Aí eu disse: por quê? Aí veio saindo um obreiro, não sei se era pastor, assim, por trás de uma cortina. Não sei se ele estava lá só esperando isso. Sei que ele saiu por trás da cortina, Saiu e disse assim: meu irmão, porque aqui é o altar. Aqui é o altar. Então só quem sobe aqui é quem é pastor, e pastor de tal denominação. Quer dizer, nem outros pastores, Na época eu era diácono, eu ia até dizer: eu sou diácono, mas ele disse: é só pastor de tal denominação. Eu digo: eu não vou nem dizer para não sair na tapa, porque eu disse: está certo, meu irmão, é isso aí, E eu fiquei: poxa vida, quer dizer que só quem sobe naquela plataforma são os pastores, porque ali é o altar. Irmãos, e eu tive um insight assim, E eu dizendo: meu Deus, porque na época eu era de determinada denominação, que os pastores também tinham o costume de dizer: isso daqui é o altar, cuidado que aqui é santo. Não, você já viu isso, irmão? O pessoal diz: aqui é o altar, aqui é santo, E eu fiquei pensando: poxa, rapaz, por exemplo, no seminário, quando eu estava no seminário, nas sextas-feiras tinha culto lá, e o birô do professor virava o púlpito, E ele ficava assim, botava a Bíblia lá e ficava na frente pregando e olhando aqui, porque não tinha suporte. Eu disse: aquele móvel vira o altar quando o professor lá ele prega, Então quer dizer que vira o altar. E fiquei meditando, irmãos, e Deus me deu um esclarecimento tremendo e bíblico a respeito disso, e é isso que eu vou falar, irmãos. Amém? Será, meus queridos, que esse móvel aqui é o altar? Onde é que está o altar de Deus? O que é o altar de Deus, irmãos? No Velho Testamento, os irmãos sabem que existia o altar do sacrifício, irmão? Quem entrava ali no tabernáculo, a primeira coisa que encontrava era o altar. Não era assim, irmãos? Porque o altar é muito importante, meus queridos, porque aquela mensagem ali era muito clara: ninguém pode adorar a Deus se não tiver um sacrifício, Se não tiver, você vai entender essa questão do sacrifício logo mais. Então, irmãos, quando a pessoa entrava, antes dos sacerdotes entrar no santo lugar, e o sumo sacerdote no santo do santo, ele tinha que passar pelo altar do sacrifício. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E aquele ali, irmãos, era o epicentro do encontro dos homens com Deus. Era ali, meus queridos, que Deus se manifestava a sua glória, porque ele recebia aquele sacrifício. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Era um sacrifício de comunhão e de entrega com Deus. Porque os judeus, irmãos, eles davam o seu cordeiro, O cordeiro perfeito, imaculado, para ser sacrificado ali. Existiam diversos sacrifícios, e um sacrifício por ano, que era o sacrifício, mor, vamos dizer assim, que era pelo pecado de todo o povo. O sacerdote oferecia por si mesmo e pelo povo. Os irmãos estão entendendo, irmãos?
Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. O sacrifício de Cristo, ele mudou toda essa estrutura, não é? A partir de agora, meus amados, o sacrifício que é aceito não é mais o sacrifício daquele cordeiro, é o sacrifício de Cristo. Lembra que eu falei que a mensagem era muito clara? Quando alguém chegava para adorar a Deus, primeiro tinha que ter o sacrifício. Vocês vão estar entendendo, irmãos? E esse sacrifício não é meu nem teu, é o sacrifício de Jesus, que morreu na cruz como cordeiro de Deus. Porque até então eram os homens que davam o cordeiro para ser morto, não é assim, irmãos? Mas Jesus foi o cordeiro de Deus, dado por Deus aos homens para pagar o nosso pecado. Então, a adoração hoje, meus queridos, não é mais pelo meu sacrifício, mas é pelo sacrifício de Jesus. Diga glória a Deus. Então, irmãos, nós somos chamados agora, né, a transformar esse altar não apenas num móvel, amém, queridos? Mas na parte interior do nosso coração. E deixa eu dizer uma coisa para você, meus queridos. Você já percebeu, né, que tem muitos pastores, não só de igrejas neopentecostais, mas de igrejas sérias, que chamam esse móvel aqui de altar. Você já percebeu? Muitos não deixam nem as mulheres, né? Infelizmente isso acontece. Tem uma mesa assim para a mulher ficar embaixo, né? Às vezes até é necessário. Não, brincadeira. Mas você já viu que tem uma mesa embaixo para a mulher ficar embaixo, que não pode subir aqui, porque aqui é altar, aqui é só o pastor. Não é, irmãos? E olha só, meus queridos, você sabia que isso é resquício do catolicismo? Você sabia disso? Porque, meus amados, o catolicismo, né, quando ele foi se estruturando, ele achava que, né, no bojo teológico do catolicismo era o seguinte: a liturgia era muito mais do que a pregação da palavra. Então, irmãos, eles foram retirando o púlpito. Você pode ver, irmãos, que o púlpito na igreja, na igreja católica, né, seja ela romana ou siríaca, ou lá os ortodoxos, o púlpito é de lado. E no centro tem uma mesa, porque ele diz que o centro é o altar. Vocês não estão entendendo, irmãos? E ali é ministrado ali que eles chamam de Eucaristia, né? Que é a nossa Santa Ceia, mas para eles Jesus está ali, é morto toda a ceia. Vocês não estão entendendo? Toda a ceia, quando o padre faz na hóstia, Jesus está sendo morto novamente. Irmãos, muitas igrejas, meus queridos, têm o mesmo costume, né, de botar uma mesa embaixo e tal. Muitas delas é para ser a mesa da Santa Ceia, né? Mas é um resquício disso. Não está entendendo, irmãos? E olha só, amados, quando a reforma protestante chegou, foi o que aconteceu, meus queridos. Os pais reformadores, né, Lutero, Zwinglio, Calvino, eles pegaram o púlpito e colocaram no centro e disseram: aqui é o lugar de pregar a palavra, porque o importante não é a liturgia, o importante é a palavra. Colocaram o púlpito no centro, porque é o lugar de onde se prega a palavra. Porém, meus queridos, uma das verdades da reforma protestante é que este móvel, ele não é o altar, porque o altar agora é outro. Os irmãos entendem? Daqui é um local muito sério, tem uma sacralidade, eu não posso dizer qualquer coisa aqui. Porém, meus queridos, isso aqui é um móvel de onde eu apoio a minha Bíblia para poder pregar. Os irmãos entendem? Não passa além disso. Irmãos, o móvel, ele trocou de lugar, ou seja, o altar, ele trocou de lugar, não é mais um móvel, agora é o teu coração. Diga glória a Deus, irmãos. Agora veja só, meus queridos, esse fogo, né, que havia no altar lá do Velho Testamento, hoje é o Espírito Santo de Deus no seu coração, porque você tem o Espírito Santo. Bata assim no seu peito e diga assim: eu tenho o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 diz que nós recebemos o Espírito Santo quando nós fomos, né, quando nós recebemos Jesus como Salvador, nós fomos marcados com o selo de Deus, o Espírito Santo da promessa. Diga glória a Deus, meu irmão. Você tem o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é outra coisa que outro dia eu vou ministrar aqui para os irmãos, mas todos nós temos o Espírito Santo. Aquele fogo que ardia ali no altar, meus amados, representa o Espírito Santo no seu coração. Amém, irmãos? Aí, meus queridos, a pergunta que nós temos que fazer é a seguinte: será que o altar do meu coração ainda está queimando? Será que está queimando? O altar do meu coração, não é? Porque o Espírito Santo está com você, é uma marca indelével. Você sabe o que quer dizer indelével? Ninguém tira, meu irmão. Ninguém tira. O diácono Luciano cantou hoje aqui, né? Nada me separa desse amor. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está em você, meu irmão. Não tem diabo do inferno que tire essa marca de você. Ela está com você. Diga glória a Deus. O Espírito Santo habita no seu coração. Porém, deixa eu te perguntar:
o fogo do teu altar está aceso. Amém, amados? Meus queridos, veja só, hoje nós vamos falar a respeito disso. E olha só, irmãos, o altar do nosso coração, ou o altar de Deus hoje, é o nosso coração. Portanto, meus queridos, tem que haver uma entrega. Tem que haver o quê, irmãos? Irmãos, eu já falei aqui que quando se chegava para adorar no tabernáculo, tinha ali o altar do sacrifício. Era ou não era, irmãos? Não é assim, irmãos? Então, eles entregavam, né, ali o seu cordeiro, mas não entregavam só o cordeiro, eles entregavam também a adoração. Eles entregavam o que melhor tinham. Não era só coisas físicas, mas era também a sua adoração. Amém, irmãos? Irmãos, eles passavam horas de pé ouvindo a palavra. Vou repetir, irmãos, horas de pé ouvindo a palavra. Leia o livro de Neemias para você ver. Leia o livro de Esdras e Neemias, irmãos. Lá no livro de Neemias, quando Esdras foi ler a palavra, eles passaram 4 horas de pé ouvindo a palavra de Deus. Olha que coisa, irmãos, porque eles entregavam o que era de melhor para o Senhor, inclusive no seu corpo, inclusive na sua mente. É por isso, irmãos, que está lá em Deuteronômio, que nós devemos servir ao Senhor de corpo, alma e mente, né? De toda a tua alma, de todo o teu corpo, de toda a tua força. Diga glória a Deus, irmãos. Deve haver uma entrega. E o versículo que nós lemos hoje, irmãos, Romanos, capítulo 12, versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que o que, irmãos? Vamos lá, vamos seguir. Diga assim: rogo-vos, pois, irmãos. Pronto, até aí. Que apresenteis. Irmãos, nós temos que apresentar ao Senhor aquilo que nós temos de melhor. O seu coração, onde agora é o altar de Deus. Amém, irmãos? Aquele altar, meus queridos, nós recebemos o Espírito Santo no nosso coração. Está lá no livro de Romanos, que é no coração onde está esse selo. Portanto, irmãos, o altar agora é o nosso coração, onde nós adoramos a Deus. E quando eu falo de coração, apesar de eu bater aqui, mas não é nessa bombinha que bombeia sangue para o nosso corpo, é a nossa alma, a nossa psique. Você está entendendo, irmãos? É ali onde nós adoramos a Deus, é no nosso espírito. Diga glória a Deus, irmãos. E deve haver uma entrega. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Deve haver uma entrega. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele diz assim: que apresenteis. Irmãos, a gente costuma dizer, não está errado não, mas os termos, né, seriam melhores colocados se fosse assim. Ao invés de a gente dizer assim, eu vou ali assistir um culto, o melhor dizer assim, eu vou ali participar de um culto. Mas a grande verdade é que muitas pessoas assistem a um culto, elas não participam do culto, porque a partir do momento que não há uma entrega, irmãos, eu estou assistindo, assim como eu assistiria um filme, um espetáculo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas a partir do momento que há uma entrega da minha parte, ainda que eu bata a palma, ainda que eu diga apenas um glória a Deus, ou ainda que eu confirme com a minha cabeça que estou recebendo esta palavra, meus amados, eu estou participando do culto. Eu posso inclusive não ter manifestação física nenhuma, estar quietinho ali no meu lugar, mas aqui eu estou adorando a Deus. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Meus queridos, um coração sem entrega se transforma num coração vazio de Deus. Pode cantar louvor, pode até decorar versículos e versículos da Bíblia, pode ter todos os chavões evangélicos, chamar de varão, varoa, né, misericórdia, só a graça, pode ter todos esses chavões, mas há, meus queridos, um vazio no coração, porque só quando há entrega verdadeira é que de fato há uma comunhão entre nós e Deus. Você está entendendo, irmãos? Jesus falou, né, lá em, se não me falha a memória, foi em Mateus 14. Ele diz assim: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus estava citando o profeta Isaías. Isso originalmente está no profeta Isaías. E há uma grande verdade, meu irmão. Pessoas que abrem a boca, falam de Cristo, estão até pregando nos púlpitos, quando na verdade o seu coração está longe dele. Tem que haver uma entrega do nosso coração. Amém, queridos? Meus amados, nosso coração tem um trono, e neste trono alguém tem que estar sentado. Deixa eu te perguntar, Deus está sentado no trono do teu coração? Quem é que reina no teu coração?
Você pode, né, dizer, se eu fosse perguntar aqui, todo mundo, Deus reina no meu coração. E graças a Deus eu conheço todos aqui, eu sei que sim. Mas se nós olharmos num âmbito um pouco maior, os crentes espalhados na face da terra, nem sempre Deus está sentado no coração dos crentes. Porque às vezes está o dinheiro, não é verdade, irmãos? Às vezes está o orgulho. Né? Às vezes está, né, o divertimento, né, a satisfação de desejos e a vingança e etc. Resumindo, irmão, Jesus não está. E quando Jesus não está, quem está sentado nesse trono? Esse trono ele nunca fica vazio. Quando não é Deus, é uma coisa terrível. Irmãos, a pastora Sulamita vai se lembrar disso. Bem no início dos anos 90, né, existia talvez a nossa irmã Rosa se lembre disso, e a nossa missionária Doralice. Existia um folheto que ele tinha algumas páginas. Eu tenho ele em PDF em alguma das minhas nuvens, depois eu vou mandar para os irmãos. Irmãos, e era interessante, havia na capa da frente havia um coração e 2 tronos. E havia Deus, né, havia uma cruz, né, e havia um demônio, né, e o folheto ele falava disso. Quem está, se não me falha a memória, tinha logo em cima quem está sentado no trono do coração. E era ilustrado, né? A pessoa abria e tinha lá, mostrando que quando Jesus não está sentado no trono, quem está sentado é o perna preta, né? O chifrudo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E isso a pessoa diz, eu com demônio no coração nunca. Mas, meu irmão, se a prioridade da minha vida é dinheiro, se a prioridade da minha vida é status ou diversão, seja lá qualquer outra coisa, Deus não está sentado no trono do nosso coração. Portanto, meus queridos, em última instância é o demônio que está sentado no trono do coração. Diga assim, misericórdia. Irmãos, nós temos que entregar o nosso coração a Deus e deixá-lo sentar nesse trono, porque Ele é rei e Ele quer reinar sobre a tua vida. Diga glória a Deus. Por isso que eu gosto muito de cantar aquele louvor, né? Sobre toda a terra tu és o rei. Gosto de cantar porque Ele é rei. Querendo os homens ou não, Ele é rei. Mas Ele quer sentar no trono do teu coração. E nós temos, irmãos, justamente que purificar esse altar para que haja essa devoção. Sabe por quê, meus queridos? Lá no Velho Testamento, quando o sacerdote ia oferecer sacrifício, sabe o que é que os levitas faziam antes? Limpavam a cinza do altar. Tem até um menino de Cícero Nogueira, né? Que fala, né? Tirar a cinza do altar, um negócio assim, né? Tira a cinza, não é isso, né? Tem um hino de Cícero Nogueira bem antigo, né? Tem que tirar a cinza do altar para ter o sacrifício. O altar ele era todo limpo, irmãos. Os resquícios de sangue eram limpos, porque precisava de um novo, né? Ia ser oferecido ali um novo sacrifício. Irmãos, o sacrifício de Jesus foi uma única vez, amém, irmãos? Não precisa de nenhum sacrifício a mais. Entretanto, a lição fica, meus amados, para que haja o sacrifício, a nossa entrega, o nosso coração tem que estar limpo, tem que ser tirado as cinzas desse altar, o sangue, né, talvez que ficou, tem que ser limpo, meus amados. Nós temos que limpar o coração. Sabe por quê, meus queridos? Porque o nosso coração se corrompe. Você está entendendo o que eu estou falando? O nosso coração se corrompe, a gente, irmãos, vai se envolvendo em muitas coisas dessa vida e aos pouquinhos o nosso coração vai se corrompendo e vai se afastando do Senhor. E nessa noite, Deus me trouxe aqui, neste lugar, para falar para você, meu irmão, é necessário você limpar o seu coração, é necessário você tirar essas cinzas do mundo e deixa Deus sentar neste trono. Diga glória a Deus, irmãos. Nós temos que manter o nosso coração puro, nós temos que proteger o nosso coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23, olha só o que é que diz a palavra. De tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Veja a importância que tem o teu coração, meu irmão. Guarda o teu coração de mágoas. Guarda o teu coração, meu irmão, de bravatas do mundo, de coisas do mundo, de música secular que só vai encher a tua alma do que não presta. Você está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Limpa o teu coração do mal, da vingança, da ganância, de querer, né, status. Limpa de tudo. Guarda o teu coração, porque deles procede as saídas da vida. Se eu e você queremos realmente estar em intimidade com Deus, o nosso coração tem que estar limpo. Nós temos que examinar diariamente como está o nosso coração. E aí eu pergunto novamente para você, como é que está o coração? Você está cuidando, meu irmão, do teu altar? Você está limpando diariamente? Que tem pessoas que vai só acumulando, né? E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. As pessoas que acumulam coisas no seu coração acabam até tendo problemas físicos.
Você está entendendo, irmãos? Porque acumula muita coisa, é um peso muito grande para carregar. Meu irmão, vai tirando, porque o Senhor Jesus, Ele limpou o teu coração, justamente para você ter esta liberdade. Você está entendendo, irmão? Então abra o seu coração para Deus fazer essa limpeza hoje. Para Deus tirar do teu coração aquilo que não te agrada, que não agrada a Ele. Amém, irmãos? Porque essas pequenas coisas atrapalham a comunhão com Deus. Você está entendendo, irmão? Atrapalha a comunhão com Deus. Irmãos, nosso coração limpo, ele permite ter uma experiência com Deus. Olha só, irmãos, Mateus capítulo 5, versículo 8. Olha só. Essa palavra de Jesus, irmãos, ela tem uma ação para o além, né? Para quando nós estivermos com o Senhor. Mas também tem uma ação para hoje. Você está entendendo, irmãos? Essa profecia é para hoje e para o além. Para o aqui, agora e para o lá e o além. Mateus capítulo 5, versículo 8. Como é que diz, irmãos? Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Olha só, meu irmão. Porque verão a Deus. Pessoas de coração limpo. Porque pessoas de coração sujo não conseguem ver. Você está entendendo, irmãos? Pessoas de coração sujo não entendem essa reunião. O que é que esse povo faz 2, 3 vezes na semana? Está na igreja, o que é que esse povo faz lá? Não entende, né? Senta lá e fica ouvindo os outros falar. Não entende essa comunhão, não é verdade, irmãos? O coração está sujo, não consegue entender. Porque o apóstolo Paulo falou, irmãos, que essas coisas se discernem espiritualmente. Portanto, nem um homem normal e nem um homem carnal consegue entender. Você está entendendo? Mas aqueles, irmãos, que são puros de coração, que seu altar está limpo, que Jesus está sentado no trono, sabe que essa reunião tem um poder tremendo, que se o diabo pudesse, ele impediria essa reunião, porque aqui habita o Senhor está nesse lugar, e Ele está trabalhando no teu coração nessa noite, Ele está falando com você. Você está entendendo, irmãos? Ele está tirando de você, Ele está sugerindo a você: ei, eu quero pousar neste teu coração. Quando eu digo pousar, quer dizer habitar neste teu coração, um coração limpo, que me serve, que me adora, que quer viver para mim. Irmãos, essa reunião ela tem muito poder. Nós temos que buscar essa pureza interior, meu irmão, de estar limpo dessas coisas, meus queridos. Os irmãos se lembram que eu falei que havia um fogo lá, né, no tabernáculo, que não se apagava nunca, não se apagava nunca. E esse fogo, meus queridos, esse fogo espiritual hoje também, ele não pode se apagar. Mas veja só, irmãos, muitas vezes esse fogo se apaga por negligência nossa. Nós acabamos apagando. Irmãos, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, eu não vou lembrar o versículo, mas diz assim, né? Não apagueis o Espírito Santo. Olha só, irmão, como é que é? Não apagueis o Espírito Santo. Irmãos, a Bíblia diz que o Espírito Santo não é tirado de nós, né? Romanos capítulo 8, versículo 21. Romanos capítulo 8, versículo 21. Diz assim, vê se eu acertei. Romanos 8, 21. 8, 21. Não boto não, que eu posso ter errado, aí eu vou passar vergonha, né? 8, 21. 8, 21. Bom, diz assim: os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Poxa, agora fugiu mesmo. Mas está em Romanos capítulo 8. 11, 29, exatamente, eu sabia, eu estava só testando os irmãos. Romanos capítulo 11, versículo 29. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. O Espírito Santo, ele não é tirado do seu coração. Amém, irmãos? Ele permanece com você. Entretanto, irmãos, olha o ensinamento que o Senhor está dando para nós. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, o apóstolo Paulo diz: não apagueis o Espírito. Ou seja, irmãos, o Espírito está conosco, mas pela nossa negligência nós apagamos a sua ação em nós. Isso é por nossa negligência. Nós vamos deixando de orar, nós vamos deixando de louvar. Você está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Nós vamos deixando de ter comunhão, e o Espírito Santo de Deus, ele vai se apagando em nosso coração. Diga assim: misericórdia. Irmãos, esse fogo, ele não pode se apagar. Levítico capítulo 6, versículo 13. Olha o que aqui estava escrito, né, para os sacerdotes, para os levitas, lá no Velho Testamento. Levítico capítulo 6, versículo 13, diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará.
Irmãos, esse é um dos versículos mais mal interpretados do nosso tempo, porque as pessoas acham que o fogo é a gritaria, o descontrole, o destempero, né, de algumas pessoas, aqueles arrobos, aquelas coisas. Meu irmão, esse fogo aqui é o fogo da graça. Porque o fogo tem que estar aceso, porque a partir do momento em que qualquer judeu, qualquer israelita, ele se arrependesse, o fogo tem que estar aceso para receber o seu sacrifício. Você está entendendo, meu irmão? É o fogo da graça. Mas muitas vezes esse fogo a gente acaba apagando por causa da negligência. Irmão, deixa eu perguntar a você, esse fogo está aceso no seu coração? Lá em Apocalipse, meus queridos, capítulo 3, né? Se fala lá, né? Da perca do primeiro amor. E muitas vezes a gente perde o primeiro amor e nem percebe. Você está entendendo, irmão? A gente nem percebe. Como é que está o fogo, né, do Espírito Santo no teu coração? Irmãos, não tem muito a ver com coisa exterior, não. Eu vou dizer uma coisa aqui ousada para você. Porque tem muita gente com todos aqueles arroba, aquelas coisas, a gritaria, o fogo, né? Meu irmão, e a vida está totalmente destruída. É ou não é, meu irmão? As evidências aí mostram, meus queridos, que o discurso é muito diferente da prática. Não é assim, meus queridos? Mas o fogo tem que estar aceso aqui. Você não pode, talvez, nem falar em línguas, não ter dom nenhum, ficar quietinho aí na sua cadeira. Mas o Espírito Santo de Deus está aceso no seu coração, essa chama queima e você não consegue ficar calado. Você tem que dar um glória a Deus. Você tem que, de fato, meus queridos, pregar o evangelho para alguém. Você não consegue ver alguém sofrer se você não estender a mão. É o Espírito Santo de Deus que está agindo na tua vida. Não tem a ver muito com coisa exterior, não, meu irmão. E muito mais hoje, nos dias que nós estamos vivendo, que tem muitos falsos profetas por aí. Você está entendendo, meu irmão? Muita gente se dizendo santa, se dizendo usada por Deus, quando não são usadas por Deus, elas estão usando Deus. Você está entendendo, meu irmão? E estão rompendo com um dos mandamentos que diz assim: não useis em vão o meu nome, o Senhor diz, né? Então, quando eu digo que sou usado por Deus, mas não sou, eu estou burlando, eu estou infringindo este mandamento, estou usando o nome de Deus em vão. Eu estava cortando cabelo com um grande amigo, e ele visita a igreja, ele estava falando tal, e não sei o quê, e dizendo, né? Porque foi falado assim, profecia assim, e me cuspiram, e aí me alisaram todinho, não sei o quê. E eu disse, meu irmão, cuidado, porque tem pessoas que estão usando a Deus. Conta-se nos dedos as pessoas que realmente estão sendo usadas por Deus. Amém, irmãos? Mas quer que eu diga uma coisa, meu irmão? Em qualquer lugar que a palavra de Deus está sendo ministrada como ela é, ensinada com galhardia, ensinada realmente com ortodoxia, o Espírito Santo de Deus está falando. Deus está falando, porque a sua palavra é a profecia maior. Então é essa profecia que nós temos que nos pegar. Você está entendendo, irmãos? Não deixe o fogo do Espírito Santo se apagar em teu coração. Irmãos, nós temos que oferecer a Deus sacrifícios de louvor. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Olha o que é que diz a palavra. Por ele, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Sacrifício de louvor. Você está entendendo, meu irmão? Ou seja, ao invés da murmuração, ao invés das piadinhas, né, de duplo sentido, dos palavrões, das palavras torpes, da fofoquinha, oferece sacrifícios de louvor. Você está entendendo, meu irmão? Está numa dificuldade, ao invés de você dizer um palavrão, reclamar de Deus, reclamar da igreja, reclamar do pastor, reclamar do irmão, dá um sacrifício de louvor. Deus, eu estou passando por isso agora, mas eu sei que tu estás na minha vida, eu sei que tu vais me tirar dessa, porque a tua palavra diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Diga glória a Deus, irmãos. Oferece a Deus sacrifício de louvor. O salmista disse a mesma coisa lá no Salmo 116, versículo 7. Eu te oferecerei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Irmãos, o louvor traz poder espiritual. E quando eu falo de louvor, irmão, não estou falando de música, não. Entenda, irmãos. O louvor é um elogio. Você está entendendo, irmãos? É por isso que às vezes a gente diz assim, eu louvei a atitude daquela pessoa, porque é um elogio. Você está entendendo, meu irmão?
A música, ela é um meio de louvor. Quando nós falamos do Senhor, aí de fato é um elogio, mas é um louvor. Os irmãos estão entendendo, irmãos? A música se transforma no louvor, mas o louvor é elogio. Então, meu irmão, quando você estiver pensando em desistir, quando você estiver pensando, né, em falar um palavrão, né, ou qualquer coisa desse tipo, murmurar, diga assim: Senhor, Tu és grande na minha vida. Dê um louvor a Ele. Você está entendendo? Senhor, Tu és tremendo. Eu não vou fazer determinada atitude que meu coração manda, porque eu sei que Tu és na minha vida. Diga glória a Deus, irmãos. Irmãos, como está o teu louvor de adoração? Como é que você tem entregue ao Senhor esse sacrifício de louvor? Tem entregue realmente? Ou tem sido só músicas que passam, né? A gente canta diversas músicas e não pensa na sua letra, né? Passou, né? Só cantei. Não, meu irmão. Que você possa, que eu possa ministrar um louvor de verdade, uma adoração a Deus. Amém, queridos? Nosso coração, meus queridos, ele hoje é o altar do Senhor. Diga glória a Deus. Esse móvel aqui é um púlpito de onde é pregado a palavra. Ele merece respeito, sim, meu irmão, claro que merece, mas não é o altar, porque o altar é o meu coração, é onde eu adoro a Deus, onde eu ofereço o meu sacrifício de louvor. Então purifica o teu coração, vive em intimidade com Ele, vai tirando as cinzas, né, das coisas do mundo, das coisas que não prestam, e oferece a Ele o louvor perfeito, porque certamente Deus vai agir na tua vida. E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Hoje Deus me deu essa ordem para pregar este louvor, aliás, este sermão, porque eu estou precisando dele, você está precisando dele, e eu tenho certeza, meu irmão, que se você colocar em prática, Deus vai fazer. Amém, queridos? Faça uma análise profunda no seu coração. Analise, você não precisa dizer para mim não, mas analise como é que está o seu altar. Tem altares que estão quebrados, não é, irmão? Tem altares que estão quebrados, tem altares que nem existem mais, mas nessa noite Deus está dizendo: ei, restaura o altar, limpa, tira as cinzas e oferece esse sacrifício de louvor. Amém? Irmãos, e quando nós fizermos isso, meu irmão, vai acontecer da mesma forma que aconteceu com Elias. Foi o que aconteceu com Elias. Caiu fogo do céu. Nós cantávamos um louvor, né? Faz tempo que não cantamos mais, mas diz, né? Caia fogo do céu, né? Queima este altar. Irmãos, que esse fogo do céu possa cair todos os dias na nossa vida. Amém, queridos? Para que certamente nós possamos ter intimidade com Ele. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Vamos terminar esse culto cantando um louvor.